Boa tarde, sejam todos bem-vindos, meu povo de Deus, e que o Senhor abençoe a nossa vida, ilumine a nossa caminhada, né? Estamos no mês de outubro, hoje é 15 de outubro de 2022, em Guaçucê, 14 horas, e eu sou muito agradecida a Deus por esta oportunidade de estar aqui com você na sua casa, levando até você, meus irmãos, alegria, paz, através da palavra, e também a oportunidade de aprender mais sobre a nossa igreja, né, meus irmãos? Você está na Rádio JC Guaçucê e esse é o programa Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. E hoje, meus irmãos, nós temos como tema O Céu Está em Festa. Peçamos a Deus para nos fortalecer nesta caminhada rumo ao seu encontro, né? E que possamos, através dele, atravessar, assim, as dificuldades da nossa vida. Ele está sempre a nos dar sabedoria e muita força para enfrentarmos as nossas cruzes. Então, meus irmãos, digamos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Continue em sintonia, porque está chegando aí o José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema O Céu Está em Festa. Como base para o programa de hoje, textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. Este mês de outubro, a igreja dedica ao Santo Rosário. Também é festa de Nossa Senhora Aparecida e de Nossa Senhora do Rosário. E não poderíamos deixar de falar deste momento. Pedimos desde já a intercessão da Santa de hoje, Santa Teresa de Jesus ou Santa Teresa de Ávila, que ela possa interceder por nós, por este programa. Hoje, grande festa para os nossos irmãos na Espanha, uma grande santa, doutora da Igreja. Então, em festa, neste mês de outubro, vamos falar um pouco sobre a festa de Nossa Senhora do Rosário. Esta festa foi instituída por São Pio V para comemorar e agradecer à Virgem a sua ajuda na vitória sobre os turcos em Lepanto, na Grécia, no dia 7 de outubro de 1571. O Papa São Pio V abençoou os escudos dos exércitos cristãos que enfrentaram os turcos otomanos. Estes já tinham tomado Constantinopla, sede do Império Romano do Oriente, em 1476, e se preparavam para dominar a Europa cristã e fazê-la muçulmana. Então o Papa pediu ao príncipe João da Áustria para enfrentar o inimigo da Igreja. Foi uma guerra justa para se defender e não para atacar, e os exércitos cristãos, em menor número, mas sob a proteção do Santo Rosário de Nossa Senhora, venceram os otomanos. Então, o Papa consagrou o dia 7 de outubro a Nossa Senhora das Vitórias, ou do Santo Rosário. Então, meus amados irmãos, nesta semana passada nós celebramos esta grande festa, nós enquanto igreja, embora alguns ainda não conheçam esta história e esta bela história de intercessão da nossa mãezinha em favor de nós cristãos, seus filhos. No século XVI, o Império Otomano, em expansão, continuava a ameaçar perigosamente a Europa Ocidental, como sempre fez desde Maomé.
no século VII. Num contexto pouco favorável, em maio de 1571, o Papa Pio V conseguiu finalmente celebrar a Santa Liga, aliança entre Espanha, Veneza e Malta, que ele consagra na Basílica de São Pedro. Uma frota se reúne e é confiada a Dom João da Áustria, irmão de Filipe II da Espanha. Desejando implorar a proteção celeste para a frota, São Pio V publicou um jubileu solene e ordenou o jejum e a oração pública do Rosário. E aqui, meus amados irmãos, nós já vemos a grande arma espiritual da Igreja, o jejum e a oração do Santo Rosário. Se Nossa Senhora em Fátima enfatizou que o mundo se libertaria da guerra, o mundo se libertaria dessa guerra, rezando o Santo Rosário. Não foi diferente no Brasil em 64, um movimento liderado por mulheres, rezando o Santo Rosário, pedindo a libertação do Brasil do comunismo. Hoje também nós devemos estar sempre em oração, suplicando a nossa Mãe do Céu essa poderosa intercessão, né? E aliado com jejum e oração, não tem como nós cristãos perdermos uma batalha para o comunismo, desde que unidos em oração. A batalha decisiva teve lugar no dia 7 de outubro de 1571, no Golfo de Lepanto, à saída do Estreito de Corinto. No combate, 213 galeras espanholas e venezianas e uns 300 navios turcos. Aproximadamente 100.000 homens combatem em cada campo. A frota cristã alcançou uma vitória completa. Quase todas as galeras inimigas foram presas ou postas a pique. O almirante turco Ali Pasha foi morto. 15.000 cativos cristãos foram liberados. Somente um terço da frota turca consegue voltar, derrubando assim a lenda da invencibilidade da frota muçulmana. Na noite da batalha, o Papa Pio V foi bruscamente do seu escritório até a janela, onde parecia contemplar um espetáculo. Em seguida, voltou-se e disse aos cardeais que estavam com ele: "Vamos dar graças a Deus. Nossa armada saiu vitoriosa." Isso aconteceu no dia 7 de outubro, pouco antes das 5 horas da tarde, mas a notícia da vitória chegaria a Roma somente 19 dias mais tarde. Em 26 de novembro, confirmando assim a revelação feita pelo Sumo Pontífice. Após a Batalha de Lepanto, Pio V acrescentou às ladainhas da Santíssima Virgem uma invocação suplementar: "Socorro dos cristãos, rogai por nós", e ordenou a instituição da festa de Nossa Senhora das Vitórias, que Gregório XIII logo a seguir fez celebrar, sob o nome de Festa do Rosário, a cada primeiro domingo do mês de outubro, em todas as igrejas. No seio do povo católico, a vitória de Lepanto contribuiu desta forma para o rápido desenvolvimento da devoção do Santo Rosário. No breve Consueverum, o Papa Pio V falava do Rosário como um meio de vitória. Clemente XI estendeu a festa a toda a Igreja no dia 3 de outubro de 1716. Leão XIII conferiu-lhe um nível litúrgico mais elevado e publicou 9 encíclicas sobre o Santo Rosário. São Pio X fixou definitivamente a festa no dia 7 de outubro. Por esse motivo foi acrescentada à ladainha a invocação Auxilium Christianorum,
Desde então, esta devoção à Virgem foi constantemente recomendada pelos sumos pontífices, como oração pública e universal, pelas necessidades ordinárias e extraordinárias da Igreja Santa, das nações e do mundo inteiro. Na Idade Média, saudava-se a Virgem Maria com o título de Rosa, Rosa Mística, símbolo de alegria. Adornavam-se as suas imagens com uma coroa ou ramo de rosas, e os que não podiam recitar os 150 salmos do ofício divino substituíam-no por tantas ave-marias. A ladainha que se reza atualmente no Rosário começou a ser cantada solenemente no Santuário de Loreto, onde procede o nome de ladainha lauretana, por volta do ano 1500, mas baseia-se numa tradição antiquíssima. Desse lugar espalhou-se por toda a Igreja. O Catecismo da Igreja fala de uma guerra justa, às vezes necessária para defender a nação ou as nações. Se os turcos otomanos não fossem detidos na Grécia, milagrosamente e definitivamente, talvez a Europa hoje não fosse cristã, e por desdobramento também a América Latina. Viva Nossa Senhora do Santo Rosário! Todos os papas, desde o seu advento na Igreja, sem exceção, recomendaram vivamente a oração do Santo Rosário, meditando toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa São João Paulo II dizia que era sua oração predileta e escreveu a encíclica O Rosário da Virgem Maria. Uma dica aí de leitura já para todos os nossos ouvintes, né? Fazer uma busca aí sobre as encíclicas do Santo Rosário. O costume de contar pequenas orações de repetição nos dedos da mão, por meio de pedrinhas, grãos ou ossinhos soltos, ou unidos por um barbante, é muito antigo e utilizado por fiéis de muitas religiões. O islamismo, fundado por Maomé, usa o subá, feito de madeira, osso ou madrepérola, e consta de 3 grupos de 33 contas para recitar 99 nomes de Deus. No cristianismo, isso se verifica entre os monges dos séculos IV e V. Mas, afinal, qual a origem do rosário? Primeiramente, foi introduzido o costume de rezar determinado número de vezes o Pai Nosso. Isto se dava de modo especial nos mosteiros, sobretudo a partir do século X, onde muitos cristãos que faziam os votos de vida religiosa não tinham condições de participar das orações dos salmos, do saltério, com leituras e cânticos. Seus superiores estabeleciam para eles a recitação do Pai Nosso, determinado número de vezes. Até o século VII, a frase do anúncio do anjo a Maria era a antífona do ofertório do 4º domingo do Advento. É antiga também a recitação da parte da Ave Maria, que recordava a mensagem do anjo e as palavras de Isabel, a Nossa Senhora, quando esta a visitou. O nome de Jesus, no final da primeira parte e a segunda parte, foram introduzidos em torno do ano de 1480. Inicialmente, a recitação da Ave Maria era feita sem a inclusão de fatos, mistérios da vida de Jesus Cristo. Entre 1410 e 1439, o monge Cartucho Domingo de Prússia, de Colônia, Alemanha, introduziu uma espécie de saltério mariano, com 50 ave-marias, mas cada uma era seguida
de uma referência a uma passagem do Evangelho, como uma jaculatória. Assim, os salmos eram substituídos pelas ave-marias e as antífonas pelas passagens evangélicas. A iniciativa do monge teve plena aceitação e popularização. Os ditos saltérios marianos se multiplicaram, chegou-se a ter em torno de 300 referências do Evangelho. O dominicano Alano de la Roche empenhou-se muito na promoção do saltério mariano, que começou a se chamar Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria. Outro dominicano, Alberto de Castelo, em 1521, simplificou o rosário, escolhendo 15 passagens evangélicas para meditação a cada 10 ave-marias. São Pio V, Papa de 1566 a 1571, época final de implementação do Concílio de Trento, em que foram organizados os livros litúrgicos utilizados até o Concílio Vaticano II, estabeleceu a atual configuração do Rosário. Ele atribuiu a oração do Rosário à vitória naval de Lepanto, em 7 de outubro de 1571, que salvou o povo cristão da Europa de um grande perigo. Por causa disso, introduziu a festa de Nossa Senhora do Rosário. Esta designação de Rosário pode ter origem no costume de, em alguns lugares, o povo oferecer coroas de rosas à sua rainha. Os cristãos transferiram isto a Maria, a rainha do céu e da terra, oferecer-lhe uma coroa de 150 rosas, ave-marias. Daí o rosário, mais dividido em 3 partes, resultando o texto, cada 10 ave-marias, um fato da vida de Jesus e de Maria. 5 fatos da infância, mistérios da alegria ou mistérios gozosos. 5 fatos da dor, da paixão e morte, os mistérios dolorosos. 5 da vitória de Cristo e da participação de Maria nela, são os mistérios gloriosos. Como ficava fora a pregação de Jesus, São João Paulo II, em 16 de outubro de 2002, acrescentou 5 mistérios da luz, os mistérios luminosos. Assim, o rosário passa a ter 200 ave-marias, e cada série de 5 mistérios passa a ser um quarto. Mas, pela tradição, continuar-se-á a falar em rezar um terço ou um rosário. Conforme outra fonte, viria de uma tradição popular, segundo a qual um monge rezava frequentemente 50 ave-marias, as quais se deslocavam de seus lábios como rosas que iam pousar na cabeça da Virgem Maria. Importância e valor do Santo Rosário. No dia 16 de outubro de 2001, ao iniciar seu 25º ano de pontificado, São João Paulo II promulgou a Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae sobre o Rosário. Por este documento, o Papa quis fazer um relançamento desta devoção querida da piedade popular e proclamou o ano do Rosário, de outubro de 2002 a outubro de 2003, desejando que fosse acolhido com generosidade e solicitude. Algumas circunstâncias históricas levaram São João Paulo II a fazer este relançamento do Rosário. A crise do mundo atual, com efeitos devastadores na família e nas relações entre os povos. O Rosário, formado no 2º milênio por inspiração do Espírito Santo, é oração de grande significado, destinado a produzir frutos de santidade. É oração cristológica, uma espécie de compêndio do Evangelho, que concentra a profundidade de toda a mensagem de Cristo,
Nele ecoa a oração de Maria. Com ele, o povo cristão frequenta a escola de Maria para introduzir-se na contemplação do rosto de Cristo e na experiência do seu amor infinito. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí, né, falando da origem do Santo Rosário, desde Alano de la Roche, que foi posterior a São Domingo de Gusmão, que lutou contra a heresia cátara, né, na França, e conseguiu a vitória por meio do Rosário, né? E tantos outros santos eram devotos do Rosário. Muitos papas recomendaram a oração do Rosário. A Vitória de Lepanto, né, que o Papa Pio V vai instituir a festa do Rosário, de Nossa Senhora do Rosário, né, com jejum e oração. Então, com jejum e oração, nós vamos vencer esta nova ameaça contra a família, contra a igreja, que é o comunismo, que é essa grande insídia do demônio contra as famílias, né, querendo liberação das drogas, tanta coisa errada que o demônio quer fazer com que os jovens sejam adeptos dessas coisas para que não formem famílias santas, que não rezem o Santo Rosário, porque assim vão alcançar um nível de espiritualidade que os defenderá desses ataques do demônio por meio dessas coisas erradas que a sociedade e os meios de comunicação da grande mídia divulgam como a coisa mais bela do mundo. Então, meus amados irmãos, tempo de um pequeno intervalo e já retornamos. Já retornamos, amados irmãos, deste pequeno intervalo e vamos já direto ao nosso tema. Mesmo o rosário sendo uma devoção mariana, é uma oração cristológica, tem Cristo como centro. Torna-se verdadeiro caminho espiritual, no qual Maria se torna mãe, irmã, mestra, guia para o Deus Trinitário, socorrendo-nos por sua intercessão sempre eficaz. O rosário é oração contemplativa, bem de acordo com a figura de Maria, que guardava e meditava no seu coração os mistérios de Cristo. Ele ajuda a Igreja a viver uma das suas características, que é a da escuta de seu Mestre e Senhor. Pela contemplação a que ele conduz, favorece a assimilação do jeito de ser de Cristo, dos sentimentos e ensinamentos. São Padre Pio de Pietrelcina era grande devoto do Rosário. Estava sempre rezando o texto e também divulgava com insistência esta devoção e súplica de auxílio da Nossa Mãe do Céu. Não só ele, mas os grandes santos da nossa igreja eram grandes devotos da Virgem Maria. Então, o Rosário nos faz aprender Cristo de Maria. Por ele recordamos Cristo com Maria, nos conformamos a Cristo com Maria, pedimos a Cristo com Maria e anunciamos Cristo com Maria. Oferece o segredo para o cristão conhecer Cristo de forma profunda e envolvente. Por outro lado, o conhecimento de Cristo leva ao conhecimento do mistério do ser humano, percorrendo os mistérios de Jesus. O discípulo de Cristo encontra a verdade profunda da existência humana. Então, meus amados irmãos, aqui a gente vai meditando por meio do rosário os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Faz-se um resumo do Evangelho por meio da vida de Jesus Cristo, na meditação do Santo Rosário. Contemplando o seu nascimento, aprende a sacralidade da vida, olhando para a casa de Nazaré,
aprende a verdade originária da família segundo o desígnio de Deus, escutando o Mestre nos mistérios da vida pública, recebe a luz para entrar no reino de Deus, e seguindo no caminho para o Calvário, aprende o sentido da dor salvífica, contemplando enfim a Cristo e sua mãe na glória, vê a meta para a qual cada um de nós é chamado, se deixa curar e transfigurar pelo Espírito Santo. Pode-se dizer, portanto, que cada mistério do Rosário, bem meditado, ilumina o mistério do homem. Por tudo o que significa o Rosário, é precioso exercício de piedade cristã e recurso a ser utilizado pelo zelo especial por todo evangelizador. E aqui, meus amados irmãos, eu faço uma contemplação daquela passagem do patriarca Jacó, que fugindo do seu irmão Esaú, pelo deserto, deita numa certa parte, num local. E aí ele tem uma visão noturna de uma escada que sobe até o céu e anjos subindo e descendo por essa escada, meus amados irmãos. É o Santo Rosário hoje para nós. É essa escada que nos faz contemplar os anjos de Deus subindo e descendo. E por que que ele viu os anjos de Deus subindo e descendo e não descendo e subindo? Porque quando ele vê os anjos subindo, é porque os anjos de Deus já desceram. E por meio do Santo Rosário, você meditando nos mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos, você vai ter essa contemplação com Maria, da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ter uma intimidade maior com o seu anjo da guarda, com os santos arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. E é um crescimento espiritual que não podemos mensurar, nem medir com o rosário, meus amados irmãos. Com ele nós alcançamos vitórias que nós não conseguiríamos sem a intercessão de nossa Mãe do Céu. Um dos significados da palavra mistério é o de realidade de salvação, sinal de graça divina. Mistérios são palavras, os gestos e sinais de Jesus. Mistério é o Evangelho no seu conjunto. Mistério, especialmente, é o próprio Cristo. Ele é o grande sinal revelador do Pai. De tal modo amou Deus o mundo que ele enviou seu próprio Filho, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. O Rosário se organizou tendo como referência os 150 salmos. A cada salmo corresponde uma Ave Maria, em série de 10. A cada dezena intercalou-se um fato da vida de Jesus, um mistério. Assim, 3 séries de 5 mistérios terços cobrem as 150 Ave-Marias, divididas em 15 dezenas. Mistérios da alegria, da dor e da glória, como se disse acima. Visando dar destaque à pregação de Cristo, à sua vida pública, entre o batismo e a paixão, o Papa São João Paulo II criou uma nova série de mistérios, os da luz, ou mistérios luminosos. Cristo é a luz do mundo. Tudo o que ele diz e faz irradia luz salvadora. Mas o Papa quis indicar 5 momentos especialmente luminosos de seu mistério: seu batismo no Jordão, sua autorrevelação nas bodas de Caná, seu anúncio no reino de Deus, o convite à conversão, sua transfiguração e, enfim, a instituição da Eucaristia.
expressão sacramental do mistério pascal. Os mistérios do Rosário sugerem compromissos muito abrangentes. Os gozosos contemplam a vida escondida do menino Jesus e propõem aceitar e promover a vida. Os da luz ressaltam o anúncio do reino de Cristo e exortam a viver as bem-aventuranças. Os dolorosos apresentam Cristo crucificado e exigem que nos inclinemos como sirineus sobre o ser humano que sofre. Os gloriosos contemplam Cristo ressuscitado, o que significa compromisso na renovação de todas as coisas. Então, vamos lá como está divididos os mistérios. Os mistérios gozosos, a anunciação do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora. O anjo Gabriel entrou no lugar onde Maria estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Passagem de Lucas, capítulo 1, versículo 28. A visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Maria foi à casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Lucas, capítulo 1, versículos 41 e 42. O nascimento de Jesus em Belém. Maria deu à luz o seu filho primogênito, envolvendo-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas, capítulo 2, versículo 7. A apresentação do menino Jesus no templo. Jesus e Maria levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito masculino será consagrado ao Senhor. Lucas 2, versículo 22 a 28. Reencontro de Jesus no templo entre os doutores da lei. Depois de 3 dias, José e Maria encontraram o menino, Jesus, no templo. Ele estava sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados de sua sabedoria e de suas respostas. Lucas, capítulo 2, versículo 46. Esses são os mistérios gozosos: anunciação do anjo Gabriel, visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel, o nascimento de Jesus em Belém, a apresentação do menino Jesus no templo e o reencontro de Jesus no templo entre os doutores, ou perda e reencontro do menino Jesus no templo. Os mistérios luminosos, o batismo de Jesus no Jordão, aqui enquanto Cristo desce a água do rio, como inocente que se faz pecado por nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. O céu abre-se e a voz do Pai proclama o Filho dileto. Mateus 3, versículo 17. Ao mesmo tempo em que o Espírito vem sobre ele para investi-lo na missão que o espera. O segundo mistério, a auto-revelação de Jesus nas bodas de Caná. A sua auto-revelação nas bodas é o início dos sinais em Caná, quando Cristo, transformando a água em vinho, abre a fé, o coração dos discípulos, graças à intervenção de Maria, a primeira entre os crentes. João capítulo 2, versículo de 1 a 12. O anúncio do reino de Deus por Jesus, com o convite à conversão. O seu anúncio do reino de Deus é a pregação com a qual Jesus anuncia o advento do reino de Deus e convida à conversão. Marcos 1, versículo 15. Perdoando os pecados de quem a ele se dirige com humilde confiança. Marcos 2, versículos de 3 a 13. Lucas 7, de 47 a 48. Início do mistério de misericórdia que ele prosseguirá exercendo até o fim do mundo.
especialmente através do sacramento da reconciliação confiado à sua igreja. A transfiguração de Jesus, a transfiguração é o mistério de luz por excelência, que, segundo a tradição, se deu no Monte Tabor. A glória da divindade reluz no rosto de Jesus Cristo, enquanto o Pai o acredita aos apóstolos, extasiados para o que o escutem. Lucas capítulo 9, versículo 35 seguintes. E se dispõe a viver com ele o momento doloroso da paixão, a fim de chegarem com ele à glória da ressurreição e a uma vida transfigurada pelo Espírito. A instituição da Eucaristia, expressão sacramental do mistério pascal, a instituição da Eucaristia, na qual Cristo se faz alimento com o seu corpo e o seu sangue sob os sinais do pão e do vinho, testemunhando até ao extremo o seu amor pela humanidade. João capítulo 13, versículo 1, por cuja salvação se oferecerá em sacrifício. Então, esses são os mistérios luminosos, os dolorosos, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, Jesus, de joelhos, começou a orar: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículos 39 a 45. A flagelação de Jesus. Pilatos perguntou: se quereis que eu faça com o rei dos judeus? Eles gritaram: crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou-o para ser crucificado. João capítulo 19, versículo 17. A coroação de espinhos. Os soldados do governador tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto vermelho. Depois trançaram uma coroa de espinhos e puseram em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Mateus capítulo 27, versículos 27 a 29. A subida dolorosa do Calvário. Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, em hebraico, Gólgota. João capítulo 19, versículos 16 a 17. A crucifixão e morte de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram e os malfeitores. Mas ao menos ao meio-dia, Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, expirou. Lucas, capítulo 23, versículos de 33 a 46. Então, aí os mistérios dolorosos, os mistérios gloriosos, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O anjo falou às mulheres: vós não precisais ter medo, sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Mateus capítulo 28, versículos de 5 a 7. A ascensão admirável de Jesus Cristo ao céu. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Marcos 16, versículo 19. A vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. A assunção de Nossa Senhora ao céu. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Apocalipse 12, versículo 1. A coroação de Nossa Senhora no céu. Tu és a glória de Jerusalém, a alegria de Israel, a honra de nosso povo. O Senhor te fortaleceu e por isso serás eternamente bendita. Judite, capítulo 15, versículo 10 a 11. Então, meus amados irmãos, aí estão todos os mistérios, o simbolismo do texto, né?
Este texto foi escrito pelo padre Antônio Valentini Neto. Meus amados irmãos, falando da origem do Rosário. Então, hoje, dia 15, dia de Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa de Ávila, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados em como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vemos diariamente na vida dos santos esse testemunho fiel da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, essa intercessão de nossa Mãe do céu, que é viva, eficaz na vida da igreja. E o Santo Rosário, desde muitos anos, esta devoção mariana, essa oração cristocêntrica que nos revela os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos eleva espiritualmente. É esse testemunho de Jesus aqui na terra. É Maria quem nos ensina, é Maria quem nos conduz a Jesus, porque Maria foi fiel. Ela sempre acreditou, ela que teve aqui na terra esta fé viva, essa fé que transporta montanhas. Ela é quem nos encoraja no momento de dor, no momento do nosso calvário, no dia a dia. É ela que intercede por cada um de nós. É ela que nos diz: fazei tudo o que ele vos disser, como disse nas bodas de Caná. Então é essa mãe zelosa, cuidadosa, essa mãe que nos ensina a viver no caminho do seu Filho Jesus. Um caminho que é árduo, é difícil para nós cristãos viver verdadeiramente o Evangelho, mas com o auxílio de nossa Mãe Santíssima, nós vamos conhecendo e desvelando os mistérios da doutrina cristã. Por que mistérios? Porque a grande maioria de nós desconhece a doutrina, infelizmente, que foi esquecida, que não é ensinada. É a defesa da vida, essa igreja que condenou o comunismo, que condenou o socialismo, que condenou a maçonaria. Então, muitas pessoas hoje que se dizem cristãos são defensores do comunismo, do socialismo, uma coisa que vai contra a doutrina da igreja. E Maria é essa que nos conduz ao caminho da verdade, que é o próprio Cristo. Então, que ela possa interceder por nós, hoje e sempre, cada dia mais, que nós possamos verdadeiramente contemplar os mistérios do Santo Rosário, rezando com fé, fazendo esta súplica de intercessão à nossa Mãe do céu, para que ela possa nos defender do mal cada dia mais presente no mundo de hoje. Que ela possa nos conduzir à verdade, que é o próprio Cristo, por meio dessa fumaça de Satanás, que infelizmente entrou na igreja, como disse
o Papa Paulo VI, após o concílio. Então, é essa fumaça do comunismo, da maçonaria que se infiltrou na igreja, para que assim, com essas vozes errantes, possam nos conduzir ao erro. Que Maria venha nos revelar toda a verdade da doutrina da Igreja Católica, que o Cristo nos ensinou, que o Espírito Santo revelou ao magistério, ao verdadeiro magistério da Igreja. E pela intercessão desta santa, grande santa de hoje, Santa Teresa de Ávila, rezemos esta Ave Maria por nós, Igreja, pelos nossos bispos, pelos bispos do mundo inteiro, pelo Papa Bento XVI, pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria, viva a Nossa Senhora das Vitórias, a Nossa Senhora do Santo Rosário. Bom, meus queridos ouvintes, chegamos ao final do nosso programa. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Um excelente final de semana para todos vocês. Amanhã é domingo, dia do Senhor, e que a gente possa estar indo à missa, agradecer e louvar a Deus, né? E que em suas famílias reine a paz e a tranquilidade. Um forte abraço a cada um de vocês. Continuem ligadinho, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti e a Hora da Misericórdia. Rezemos por todos os doentes, pelo fim da guerra, pelo fim da pandemia e por todos nós. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.